Olá pessoal, como estão? Tudo bem? Estava pensando nos dias de hoje, atuais, como são importantes na nossa vida a fé e a esperança. E nós só podemos ter esperança e fé se crermos que alguém maior, que Deus, pode reverter toda a situação, seja ela qual for, em nossas vidas e na humanidade. Por isso eu estava meditando sobre os planos de Deus para as nossas vidas e a importância da fé em meio à realização desses planos. E nós podemos analisar em Hebreus, no capítulo 11, os versículos 1 a 3 e depois os 6. O que é a fé e qual a sua importância? O texto diz que a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos. A certeza que haveremos de receber. E é a prova daquilo que não podemos ver. Nós não podemos ver o futuro, não podemos ver além do que os nossos olhos físicos podem ver, mas a fé nos leva a crer, a ter esta prova e esta certeza de que algo Deus está fazendo em nosso favor. E diz que é pela fé que a gente compreende. É muito mais do que ciência, é muito mais do que filosofias, etc. e tal. É pela fé que nós compreendemos que o universo todo foi criado por Deus através da sua palavra, e que aquilo que pode ser visto foi produzido a partir daquilo que não se vê. É tudo uma questão de fé na palavra de Deus. Então fé é isso, é essa certeza que havemos de receber o que esperamos de Deus, e é a prova de que mesmo que a gente não veja o que está acontecendo, que a gente não veja fisicamente algumas alterações ou mudanças, é a prova de que Deus está agindo e que Ele há de fazer o que Ele tem prometido e o que está nas suas mãos fazer. E a importância dela é porque sem fé, diz as Escrituras, é impossível agradar a Deus. Não dá para agradar a Deus. Por isso, quem se aproxima de Deus tem que ter essa fé. Que fé? A fé de que Ele é real, de que Ele existe. Isso é indispensável. E que não só Ele existe, mas Ele recompensa todos aqueles que o buscam e se consagram a Ele. Então isto é fé e esta é a sua importância. Nós podemos citar o exemplo da vida de um homem, uma pessoa de Deus chamado Abraão. Esta pessoa, esse homem do Antigo Testamento, ele recebeu uma promessa de Deus, uma promessa que procedeu da fé. A promessa procede da fé, ela vem da fé, nós precisamos crer na promessa. E diz que esse Abraão, ele depositou em Deus a sua fé. Ele recebe a promessa de que sua mulher estéril e já idosa, e ele também idoso, teria um filho legítimo. Sua mulher, já idosa, daria a luz dele, do seu esposo, também idoso. E ele creu nisso. Por quê? Diz a palavra que ele creu porque ele sabia quem estava prometendo. Diz que ele creu contra todos os prognósticos desfavoráveis da natureza, da ciência e de tudo mais. Porque ele sabia que quem estava prometendo é o Deus que dá vida aos mortos e convoca à existência elementos inexistentes, como se existisse. É um Deus que não tem limites, é um Deus todo-poderoso. E ele crê, como disse, e como diz a palavra, contra todos os prognósticos desfavoráveis. Ele não duvida e nem é incrédulo. Ele sabe que quanto ao Deus que prometera, esse Deus é fiel. Era, é e sempre será fiel. E por essa fé ele se fortalece, ele ganha ânimo.
E a esperança dele está cada vez mais viva, porque ele não está confiando em circunstância, ele não está confiando nos acontecimentos, na natureza do seu corpo envelhecido e da sua esposa, no que diz a natureza, o que é natural. Ele está confiando num Deus que é superior ao possível. Ele é o Deus do impossível, ele é o Criador. E Abraão estava convicto de que esse Deus era poderoso para realizar o que ele havia prometido. Eu acho que está faltando um pouquinho para nós, na atualidade, exercer uma fé semelhante a esta. Um homem que recebe uma promessa na sua velhice com a sua esposa de um fato impossível para a natureza, impossível de acontecer. E todos conhecem a história que Abraão depois teve seu filho com a sua esposa Sara. Deus cumpriu a sua promessa. Deus realizou o milagre na vida de Abraão, mas tudo porque também esse homem manteve-se convicto, manteve a sua fé, manteve-se firme, fortaleceu-se na fé e na esperança, porque ele sabia em quem ele estava crendo, quem tinha prometido para ele. Ora, meus amigos e irmãos, se você crê em Deus, se você tem fé em Deus, que Deus é o que você tem fé? Quem é esse Deus? É o Deus igual ao de Abraão? É o mesmo Deus? Porque o Deus de Abraão realiza milagres. O nosso Deus realiza milagres, ele vai além do possível. Ele realiza o impossível. Ele é um ser maravilhoso, grandioso, todo-poderoso, amoroso, misericordioso. E nós podemos ver também que Abraão alcançou a sua promessa. Ótimo, excelente. Aí você pode perguntar para mim ou afirmar para mim, mas isso é algo que aconteceu com Abraão lá no Antigo Testamento, há milhares de anos atrás. Então, mas a palavra de Deus ainda nos diz que essas palavras sobre Abraão foram registradas não somente para ele, mas igualmente para todos nós, a quem Deus concederá a justificação. A nós que cremos nesse Deus, também podemos alcançar as nossas vitórias, os nossos impossíveis, no Deus que realiza o impossível. Nós estamos numa fase muito difícil, muita gente se degladiando, debatendo com isso, com aquilo, confiando nisso, naquilo. É a ciência, a não ciência, é a política, é tantas coisas. Mas precisamos realmente fundamentar nossa fé no único que é capaz de reverter situações difíceis, fazendo até o impossível. E esse é o nosso Deus. Nenhum homem, nenhum governo, nenhuma igreja, nenhuma religião pode mudar o quadro das nossas vidas. Somente o Criador, o Deus Todo-Poderoso, é Ele que pode fazer essas ações, é Ele que pode realizar esses milagres, é Ele o Todo-Poderoso. Homens, instituições, são falhas, não têm poder algum. O poder pertence a Deus, diz o salmista no Salmo 62, versículo 11. O poder pertence a Ele. Então precisamos entender, as palavras que estão na Bíblia Sagrada se referem muitas vezes ao povo de Deus do Antigo Testamento, aquelas épocas, mas são promessas atuais também, porque diz que aquilo que foi escrito não foi somente para eles, mas igualmente para todos nós que cremos hoje, porque o Deus é o mesmo. As pessoas mudaram, os tempos mudaram, mas Deus é o mesmo sempre. E os planos de Deus para os seus, para aqueles que confiam e creem nele, ele deixou registrado um pouquinho disso em Jeremias 29. Ele começa dizendo no versículo 10, eu cumprirei a minha promessa a vosso favor. E ele continua dizendo, eu conheço os planos que determinei a vosso respeito. É Deus que sabe os planos que Ele tem a respeito da sua vida, da minha vida, da sua família, da minha família, de tudo o que está acontecendo. E Ele declara, o Senhor declara, são planos de fazê-los prosperar e não de causar dor e prejuízo.
São planos para dar para vocês esperança em um futuro melhor. É isso que Deus tem para nós. E aí você deve estar se perguntando, como muitas vezes nós nos perguntamos, então por que tudo isso está acontecendo? Porque existe uma maneira de nos aproximarmos de Deus. Existe uma maneira de buscarmos e alcançarmos as promessas de Deus. Primeiro, Ele fez promessa para quem tem fé. Lembra que eu disse no início? Sem fé é impossível. E a fé não é a sua e a minha fé, é a fé segundo a palavra de Deus, que é a certeza de que vou receber de Deus, e mais a prova de que ainda que as coisas não sejam visíveis, eu sei que Deus está agindo. E ele continua falando em Jeremias 29, dizendo assim: então vocês vão me invocar, e vocês vão chegar para mim e orar, e eu vos darei atenção. Vocês me buscarão e me encontrarão. Ah, é, Senhor? Quando? Quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. Talvez aí esteja a chave de às vezes não recebermos, ou aí esteja a chave de às vezes demorar um pouco para que nós alcancemos as promessas de Deus, porque talvez todo o nosso coração não esteja entregue, colocado nas mãos de Deus. Lembrando que coração é o sistema que dirige o ser humano. Não é este músculo que nós temos no peito, mas sim é as nossas vontades, as nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos planos, raciocínios, o nosso entendimento, tudo isso colocado nas mãos de Deus, deixando que Ele dirija, conserte, fortaleça o nosso coração a essas áreas da nossa vida. Quando nós, de toda a nossa vontade, com toda a nossa verdade, realmente com toda a sinceridade, nos entregamos a Deus, diz que nós o encontraremos. Ele diz: eu me deixarei ser encontrado por vós. Mas não é qualquer pessoa que pode se encontrar com Deus. É preciso fé que Ele existe e que Ele recompensa aqueles que o buscam. É uma fé de todo o coração, com toda a minha alma, com toda a minha vontade, com todos os meus sentimentos, com tudo de mim. A parte interior da minha vida deve ser colocado nessa fé. E quando ele diz assim: eu me deixarei ser encontrado por vós, quando vocês me buscarem de todo o coração, eu vos conduzirei de volta para o lugar de liberdade e de bem-estar, restaurando as vossas vidas. Então, meus amigos, meus irmãos, você que me ouve, que me vê nesse vídeo, precisamos ter uma fé como esta. Não uma fé minha, mas uma fé bíblica, uma fé segundo a vontade de Deus. Porque os planos de Deus para nós são planos de prosperidade, não de dor e prejuízo, não de calamidades, mas muitas vezes a nossa procura, a nossa maneira de buscar a Deus está um pouquinho equivocada segundo a vontade dEle, segundo o que está escrito na palavra dEle. Por isso, vamos refletir um pouquinho. Deus é perfeito, nós não somos. Então muitas vezes a falha está em nós, às vezes a nossa entrega, às vezes a nossa fé não é tão forte e tão verdadeira como a gente pensa que é. Então a importância da fé, sem ela é impossível receber de Deus, agradar a Deus. É necessário crer nele, no poder dele, e assim como fez o Abraão, que creu contra todos os prognósticos desfavoráveis, creia também contra tudo e contra todos. Deus tem planos maravilhosos para aqueles que o amam, que creem nele, que têm fé nele. Se você é um desses, fique tranquilo, fortaleça a sua fé e não deixe ela desfalecer. Fortaleça a sua esperança, porque Deus não está alheio à sua situação, Deus não está alheio à situação que estamos passando. Simplesmente Ele está esperando que nós aprendamos a ter uma fé verdadeira, a procurar Ele da maneira correta, não de maneira interesseira, não de maneira de negociar. Ah, Senhor, eu faço isso para que o Senhor me abençoe. Não, simplesmente para que nós o busquemos, porque Ele é Deus, porque Ele é todo poderoso, porque Ele é aquele que merece a nossa busca, a nossa fé, a nossa devoção.
Reflita nisso. Quizás nessas pequenas palavras esteja a chave para a tua vitória. Não nas minhas, mas nas palavras que eu citei da palavra de Deus. Que Deus abençoe você e a sua família. Vamos continuar firmes, porque Deus é o único objeto da nossa fé que pode dar resultado, que realmente vai dar resultado. E nós vamos alcançar as promessas de Deus, sim, porque Ele é fiel e Ele prometeu. Agora, busquemos a Ele de todo o nosso coração. Busquemos a Ele com toda a inteireza de fé e com certeza nós alcançaremos. Em nome de Jesus, Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família.